No nosso estudo de hoje, então, nós vamos para o capítulo 30, tratando do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa mais para a gente compreender um pouco como era o trabalho desenvolvido na sociedade por Kardec e pelos seus companheiros de trabalho naquela época, comparado com aquilo que nós temos hoje nas casas espíritas. Naturalmente, como a gente já conversou, houve uma expansão das atividades dos centros espíritas, voltados para várias frentes, né? Não apenas para as comunicações e estudos, mas nós temos também as palestras, nós temos os trabalhos de assistência, de cura, enfim, muitas outras atividades, né? Diferentemente, então, como nós conversamos, daquilo que acontecia naquele período. Mas o que vale para nós, o estudo desse regulamento, é exatamente o resgate dos objetivos iniciais dos grupos que se formavam para o estudo do Espiritismo. Então, de que forma que eles estudavam, quem eram as pessoas, com qual frequência, qual era exatamente assim a organização que se tinha naquela época. Mais uma vez, a gente já conversou, nós tínhamos, naquele período em que Kardec lançou as bases da doutrina espírita, uma França que era controlada de um modo bastante rígido, né, pelos seus governantes. Naquela época era Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e exatamente pelo fato deles saírem de uma grande revolução, que aconteceu a Revolução Francesa, ali no ano de 1789, então algo em torno de 60, 70 anos que começou essa revolução e acabou depois se estendendo um pouco mais. Então, naquele momento, havia necessidade de um controle por toda a sociedade, exatamente por causa das manifestações que se realizavam contra o governo. Então, para aquele período, era necessário a autorização para tudo. Então Kardec não foi diferente. Nós temos ali uma breve história da formação da sociedade que vocês podem depois consultar na Revista Espírita, mas havia necessidade de solicitar uma autorização para que houvessem reuniões formais com grupos de mais de 20 pessoas. Menos que isso poderiam se realizar, mas mais havia necessidade de uma autorização do poder público, porque partia do princípio de qualquer reunião com mais de 20 pessoas poderia ser com cunho político, consequentemente também provocando uma desordem pública. Então Kardec, tendo contatos, né, no governo, conseguiu então encaminhar essa solicitação e foi autorizada para o seu funcionamento, conforme tem aqui para nós no Livro dos Médiuns. Então ele diz assim: Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundadas a 1º de abril, né? Nós lembramos que foi fundada então ontem, né? Comemoramos ontem, né? Mais um ano da sua fundação, que já não existe mais, infelizmente, né? 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na data de 13 de abril de 1858, segundo comunicação do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Então a gente vê assim quem eram as autoridades que deveriam permitir o funcionamento de uma organização, de uma associação desse porte. Kardec coloca uma pequena nota para nós aqui, ele diz assim: embora este regulamento tenha resultado da experiência, não o damos como um modelo obrigatório, mas unicamente para facilitar às sociedades informação que poderão tomar por normas as disposições próprias. Não obstante, já se apresente simplificada, a sua estrutura poderá ser ainda mais reduzida, mas de pequenos grupos particulares que só necessitam de estabelecer medidas de ordem interna, de preservação e de regularidade dos seus trabalhos. Oferecemo-lo também como informação às pessoas que queiram estabelecer relações com a sociedade parisiense, seja como seus correspondentes ou para interrogarem como membros. Então, o conceito de uma associação formal como pessoa física,
como pessoa jurídica naquele período era um tanto diferente do que é hoje. Hoje nós temos várias regulamentações, nós temos estatuto interno, nós temos atas de reuniões, né? Enfim, temos ali as reuniões, as assembleias com os associados. Então hoje existe uma organização bastante diferente do que havia naquele período. Mas a gente pode imaginar como tudo começava, em que havia aquelas pequenas reuniões realizadas nas casas dos amigos de Kardec, né? Então, na casa de um, na casa de outro, combinavam assim, olha, com que frequência nós vamos trabalhar, todos os dias, uma vez por semana, uma vez na casa de cada um, quem eram as pessoas que deveriam estar presentes como membros daquele grupo que se formava e como convidados também, principalmente lembrando que esses convidados eram pessoas que faziam parte de um grupo bastante seletivo. Isso porque não podia se chamar qualquer um para não provocar aquela perturbação nos trabalhos que se realizavam. E aí, então, conforme essa reunião, esse pequeno grupo, começou a tomar um certo corpo, houve a necessidade, então, de regularizar o trabalho, de regulamentar também a participação dos membros, né, desse grupo. Então, o que Kardec coloca para nós aqui é uma pequena sugestão para os grupos que gostariam de se formar e também, né, para outros que apenas para terem conhecimento de como funcionava, se eu quisesse enviar uma pergunta, se eu quisesse tirar uma dúvida, vinda do plano espiritual através do grupo de médiuns que participavam do grupo, como é que eu deveria proceder? Então não é simplesmente a gente agir de acordo com a nossa vontade. Havia necessidade de respeitar, né, as normas daquele trabalho para que a organização facilitasse a comunicação com os espíritos. Então, por isso, a necessidade desse documento. Então, no primeiro capítulo, fins e constituição da sociedade. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Artigo 1. Aqui nós temos deixa eu pegar aqui o total para vocês. São 28, 29. São 29 artigos que nós temos aqui. Cada cada grupo selecionado por capítulos, tratando de aspectos diferentes da sociedade. Então, fins e constituição da sociedade. Artigo 1. A sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhe são interditas. Ela toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nesse primeiro artigo, nós já vemos o propósito desse grupo, né, dessa associação. E hoje nós temos, então, os centros espíritas também, nos seus estatutos, nas suas atas de fundação, nas suas regulamentações também, a mesma coisa, qual é o propósito daquele grupo. Então nós temos centros espíritas que se colocam da mesma forma, tem por fim estudar a doutrina espírita, prestar serviços nesse campo ou naquele campo. Então cada grupo, né, cada centro espírita hoje tem ali o seu estatuto, para dizer exatamente para que ele serve. Porque do contrário, né, quando nós fazemos uma fundação como pessoa jurídica, se não tivermos essa regulamentação, o grupo pode ser desviado do seu propósito. Então, no ato da fundação, já se estabelece para que ele serve. E qualquer tipo de atividade que fuja a essa constituição inicial, né, ou esse regulamento inicial, deve ser, então, interdito. Deve ser impedido. Então, todos os centros espíritas têm essa documentação. Quem são os seus diretores, quem são os seus presidentes, quem são os seus membros fundadores, quem são os seus sócios, quem são os seus colaboradores. Então, hoje, né, isso é algo bastante comum, como a gente conversou. Artigo 2. A sociedade compõe-se de membros titulares, de sócios livres e membros correspondentes. Pode conferir a título de membro honorário a pessoas residentes na França ou no exterior que, por sua posição ou seus trabalhos, possam prestar-lhe serviços importantes. Os membros honorários são anualmente sujeitos a uma reeleição. Né? Reeleição. Então aqui nós temos os membros titulares. Quem é o presidente, quem é
né, todos aqueles que participam da manutenção desse trabalho e também da própria direção. Esses sócios livres são aqueles colaboradores, normalmente que trabalham com algumas doações, que participam de alguma forma para o desenvolvimento, e esses membros correspondentes também, que embora não participem diretamente dos trabalhos, ajudam no desenvolvimento através principalmente dos trabalhos mediúnicos, já que, como a gente viu no artigo anterior, nós temos aqui que o propósito é o estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas e também a sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então esses membros correspondentes auxiliam, então, oferecendo subsídios para estudar, né, e também da mesma forma ajudando com suas questões e tudo mais. No artigo número 3, a sociedade só admite pessoas que simpatizam com os seus princípios e o objetivo de seus trabalhos. Aquelas que já estiverem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou estiverem seriamente animadas do desejo de nelas se instruírem. Em consequência, ela exclui todos os que possam trazer motivos de perturbação às suas reuniões por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo-a assim perder tempo em discussões inúteis. Todos os membros se obrigam reciprocamente à benevolência e bom tratamento, devendo, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Então a gente vê que é um texto bastante simples, mas que faz exatamente a seleção daqueles que podem colaborar e daqueles que porventura se tornariam um problema dentro da reunião. Conforme a gente estudou no nosso encontro anterior, aqui também do livro dos médiuns, que falava sobre das reuniões que se estudavam, que nós estudamos, nós lembramos que Kardec falava sobre o título do capítulo exatamente que rivalidades entre as sociedades. Então a gente viu que Kardec colocou para nós dois grupos que existiam naquela época: aqueles que estudavam os fenômenos físicos e aqueles que estudavam os fenômenos intelectuais, e muitas vezes aqueles que estudavam os dois fenômenos. Mas a gente pode imaginar que inicialmente o grupo foi formado por pessoas que tinham certa curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual, além necessariamente da própria transformação moral, que era o propósito que todos eles tinham. E aí então nós podemos imaginar que no decorrer dos trabalhos, alguns tinham aquela preferência de dar mais atenção para as comunicações e estudar filosoficamente, moralmente o seu conteúdo, e da mesma forma também nós tínhamos aqueles que queriam concentrar mais os seus esforços na realização dos fenômenos, ou seja, na movimentação das mesas, nas materializações e tudo aquilo que a gente já estudou aqui no conteúdo do Livro dos Médiuns. E ali então começaram as dissidências. Os grupos começaram a entrar em choque nos seus interesses, e aí, como Kardec coloca aqui nessa última frase, ele coloca que exclui todos os que possam trazer motivos de perturbação às suas reuniões por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática. Aqui fica fácil, lembrando que são aqueles que realmente querem participar do grupo para criarem controvérsia, não são aqueles que poderiam ser considerados como espíritas, mas aqueles que, participando de um grupo científico, de um grupo filosófico, de uma outra religião, queriam participar do grupo para poder debater se é verdade ou se não é verdade aqueles princípios. Então, de início, sabendo que são pessoas que simpatizam com os seus princípios e o objetivo de seus trabalhos, e aquelas que já estiverem iniciadas, e também aquelas que têm desejo de conhecer, já mostra então que elas têm essa predisposição, já têm esse interesse em conhecer mais profundamente aquilo que o Espiritismo oferece, e não questionar a sua veracidade. Até porque, dentro do seu aspecto científico, a mediunidade já foi comprovada, aquele que é médium já foi observado, já foi testado na sua capacidade, então já tudo dentro tudo bem organizado, tudo bem, tudo no seu devido lugar. Então uma pessoa de fora que não compreende ou que não aceita aquilo que a doutrina espírita pode oferecer, estaria ali muito mais para debate.
A gente pode ver isso aqui no nosso grupo, né? De vez em quando aparece um perdido que começa a colocar questionamentos básicos, né? Muito mais para poder, desafiar, né, a doutrina espírita, de acordo com o seu conhecimento, do que necessariamente conhecer realmente, compreender aquilo que ela tem a oferecer. Então aqui a gente resolve rapidinho, né? A gente coloca um batonzinho, tudo resolvido, a pessoa volta um outro dia com mais calma, né? Ou não volta mais e tal. Mas então, começamos então barrando essas pessoas que são estranhas ao trabalho. Depois coloca também aqui, para continuar, né? Pois é, Filomena, para desafiar a doutrina, para desafiar o nosso próprio trabalho, para desafiar aquele que comenta sobre o trabalho, né, que faz os comentários. Então, são pessoas que têm essa curiosidade, mas uma curiosidade meio mórbida, né, de trazer muito mais problemas do que soluções. A Miriam colocou: nessas estruturas não significa a existência de uma hierarquia, apenas distribuição de tarefas e organização, pessoas com o mesmo foco. Talvez muitos problemas venham dessa ideia de hierarquia e tendências a formar grupos privilegiados, né? Até porque a gente lembra, né, Miriam, que quando você coloca assim que você é nomeado como presidente do grupo, você não apenas se posiciona como presidente, mas também utiliza da sua autoridade como presidente. E aí então acaba submetendo os demais da hierarquia ao seu comando, né? Em vez de você lembrar sempre que nada mais é do que um regente para que o trabalho se desenvolva respeitando não apenas os membros, porque um dia ele é presidente, no outro ele poderá ser um auxiliar do presidente, né? Então, usando essa autoridade, muitas vezes até como ditador, como nós vemos, né, nós já conversamos sobre isso em outros estudos, que temos presidentes de centros espíritas que são verdadeiros ditadores, que submetem os seus subordinados como se fossem realmente subordinados e não colaboradores que estão numa posição diferente, né? Exatamente, ele está presidente pela eleição, só que no momento em que ele sobe, como Kardec coloca, e aqui é importante a gente sempre frisar essa parte final, ele coloca assim: todos os membros se obrigam reciprocamente à benevolência e bom tratamento, devendo em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Então, se esses princípios forem colocados em todas as casas espíritas, nós perceberemos que não temos donos de casas espíritas, nós não temos presidentes no sentido de uma autoridade absoluta. Né, temos ali, diferentemente, não exatamente, fraterna, nós temos pessoas que são donas de casas, né, donas de centros espíritas, donos do imóvel onde o centro espírita se desenvolve, o fundador e tudo mais, e aí então ele vai ditando as regras, expulsando e aceitando ao seu bel prazer. Né? André colocou, né, mais uma grande responsabilidade em todos os sentidos, porque aquilo que ele faz no seu mandato, né, é em benefício do grupo, não é em seu próprio benefício. E quando ele tem a colaboração daqueles que participam da direção dos trabalhos, da direção da instituição, aí sem dúvida nenhuma nós temos ali um grupo que não tem, pelo menos, os valores morais para o seu desenvolvimento, né? Deixa eu ver aqui, o militar muito vaidoso no seu poder, né? Não fala de militar não, que eu sou militar, fraterna, assim, dá um pouquinho. Nós temos militares muito bons também, nem todos são assim tão ditadores, né? Então, assim, tem militares que são bastante carinhosos, são bastante direitos, né? Então, né, uns são donos, uns são ditadores, né? O dono do centro, né? Pois é. Mas fala que é dono do centro civil, não fala que é militar, não. Às vezes você pode ter dono de centro militar, que é tão bacana. Tadinho de nós. Vamos lá. Item número 4. Mas a gente vê aqui, ó, o importante desse artigo, né, voltando agora ao nosso papo sério, voltando aqui nesse artigo, a gente vê o cuidado que Kardec tem em não apenas atribuir funções ao trabalho realizado por aqueles que ocupam um cargo na direção como membros titulares da associação. Mas nós vemos aqui que ele coloca também algo que normalmente a gente não precisa colocar, porque você parte do princípio, esse que é o mais interessante, você parte do princípio de que todos vão se comportar moralmente de modo correto. Mas aqui, por que ele colocou que todos devem se tratar com benevolência e bom tratamento? E que não deve colocar o amor próprio, o orgulho, como algo que possa atrapalhar? Exatamente porque Kardec já via a fraqueza humana como ponto mais delicado nessas relações entre as pessoas.
Então hoje nós não temos, num estatuto de uma associação, um artigo que fale que as pessoas têm que se tratar bem. Porque a gente parte desse princípio. E aí nós vemos que é exatamente isso. Nós temos ali um grande problema nessas relações. Artigo número 4. Para ser admitido como sócio livre, né, a gente lembra que nós temos, como Kardec colocou aqui, né, as posições, né? Membros titulares, sócios livres e membros correspondentes. São 3 categorias de participantes dessa associação ou dessa sociedade. Lembrando que o nome sociedade vem de sócios, né? A Leila lembrou aqui, meu pai era doce, mas colocava a ordem do dia pra gente, né? Pois é, né? Colocava todo mundo em forma e passava a ordem do dia, né? Assim que tinha que ser. Para ser admitido como sócio livre, é necessário solicitar por escrito ao presidente, apoiado pela assinatura de 2 membros titulares que se tornam responsáveis pelas intenções do postulante. Então já começa assim, se eu quero ser o sócio livre, né, ou seja, eu não preciso fazer parte como membro titular, eu posso participar daquela reunião, né, como um colaborador, como um assistente, mas sem atribuições legais da sociedade. E aí então eu preciso de uma indicação, né, com a assinatura de 2 desses membros titulares, autenticando o meu caráter, autenticando as minhas intenções, e depois enviando então ao presidente para que seja apoiado por escrito, ou seja, tudo devidamente documentado. Então a gente pensa assim, nossa, mas para você falar de espiritismo você precisa disso? Para falar de espiritismo você não precisa disso. Mas a partir do momento em que se forma uma reunião e essa reunião se torna organizada, há a necessidade de uma regulamentação pelo fato de nós termos pessoas participando. Então não é o espiritismo que exige isso. É qualquer tipo de associação em que humanos, em que pessoas estão ali participando. E ele continua para nós aqui. O pedido deve relatar sumariamente, primeiro, se o postulante já possui conhecimento de espiritismo. Segundo, quais as suas convicções sobre os pontos fundamentais da ciência espírita. 3. O compromisso de se conformar em tudo com esse regulamento. O pedido será submetido à comissão, que proporá, se for o caso, a admissão, o adiamento ou a sua rejeição. O adiamento é de rigor para todo candidato que ainda não possua nenhum conhecimento da ciência espírita e não simpatize com os princípios da sociedade. Sócios livres têm o direito de assistir a todas as sessões, de participar dos trabalhos e das discussões do estudo, mas em caso algum terão voto deliberativo no que concerne às questões administrativas da sociedade. Os sócios livres só o serão pelo ano da sua admissão, devendo sua permanência na sociedade ser ratificada ao fim desse primeiro ano. Olha só a diferença do que nós tínhamos naquele passado e do que nós temos agora. Eu cismo e falo o seguinte, olha, eu quero participar de uma palestra no Centro Espírita. Não importa se eu tenho o crachá do Centro Espírita, não importa se eu preenchi alguma ficha, não importa se eu sou convidado. Então a Andréia vai participar lá do Centro Espírita dela, ela fala assim, André, vamos lá comigo. Eu vou com ela, me sento ali, participo, posso fazer pergunta. Se por acaso houver ali uma possibilidade de abertura do diálogo com o palestrante, então eu vou e fico à vontade. Na época de Kardec, essa sociedade era fechada, ela não era aberta ao público como é hoje. Hoje os centros espíritas têm as portas abertas, tem a programação, traga seus familiares, traga seus amigos e convidados e tal. Naquela época era fechado e só entrava aqueles que tinham autorização para entrar. E por que isso tudo? Porque naquela época o debate era muito fervoroso, o espiritismo ele sofria uma perseguição. E por isso as pessoas que se aproximavam das reuniões tinham que ser conhecidas, para evitar exatamente o tumulto que acontecia naquela época. Hoje existe um respeito muito interessante, eu pelo menos não tenho conhecimento de ninguém que seja de uma outra religião e entre num centro espírita e durante a palestra começa então a levantar polêmicas. Eu pelo menos nunca vi nenhuma situação assim.
Pode ser que durante a palestra alguém que tem simpatia pelo espiritismo faça uma pergunta, essa pergunta não fique bem esclarecida e tudo mais, mas aquele tumulto que nós podemos imaginar não acontece, por exemplo, em igrejas evangélicas, não acontece em igrejas católicas, não acontece em outras religiões, de alguém que invada, né, ou se infiltre no público daquela instituição e durante o trabalho provoca esse tipo de polêmica. Mas naquela época corria-se esse risco. Daí então a gente perceber que para você participar de uma palestra, de um único estudo, como acontece na nossa sala, nenhum de vocês aqui preencheu nenhuma ficha, nenhum formulário e nem precisaram de senha para entrar na sala. Qualquer pessoa pode participar. A partir do momento em que ela se torna inconveniente, naturalmente nós tomaremos medidas para preservação da harmonia do trabalho. Mas ninguém é impedido de entrar no nosso trabalho, como ninguém é impedido de entrar em nenhuma outra reunião pública. Por isso que se chama reunião pública, né? Então aqui, olha interessante. A primeira pessoa tinha que cumprir esses 3 requisitos: ter conhecimento. Segundo, compromisso de se conformar com o regulamento. O terceiro, né, e o segundo aqui, quais são as suas convicções. Então eu tinha que falar sobre o espiritismo, no que eu acredito nessa cartinha de encaminhamento para solicitar a minha aprovação, ou a minha aceitação. E depois de 1 ano, eu volto a ser avaliado para ver se compensa a minha participação. Então essa rigidez existia exatamente por causa daquele contexto da época em que havia essa perseguição, e até mesmo também, a gente lembra que esse mesmo documento, ouvidoria pública, esse mesmo documento também, ele deveria prestar contas, né, no caso, a sociedade deveria prestar contas para aquelas instituições do setor público que autorizaram a participação. Então eles apresentaram qual é o propósito. Então a gente pega todos esses regulamentos que estão aqui, entregaram, né, como a gente viu aqui em cima, para essas 2 autoridades, o senhor prefeito de polícia e depois o excelentíssimo senhor ministro do interior e da segurança geral. Então eu entreguei essa documentação, eles me aprovaram. Durante ano após ano, se por acaso esses artigos fossem violados, de repente no meio da reunião pública começasse a falar sobre o imperador, que era o Napoleão III, ou alguma outra autoridade pública, aquilo se transformaria numa reunião política que não foi autorizada e corria o risco, então, de ser encerrada. Então, por isso essa rigidez. Vamos selecionar todas as pessoas para evitar que a própria sociedade seja prejudicada diante da autorização que receberam do departamento público. Porque senão poderia ser cassada essa documentação e automaticamente extinta também a sociedade. Olha só, a bagunça que era, né? Você começa assim, eu só quero ser espírita. De repente envolve toda aquela situação de conflitos políticos, de perseguição religiosa, diferentemente do que se tem hoje. Aliás, a gente lembra também, voltando um pouquinho no tempo, lá no começo do século XX, até mais ou menos na década de 40, década de 50 do século passado, né, dos anos de 1900, nós tínhamos ali centros de Umbanda também que passavam por isso. Naquele livro que eu já comentei com vocês, que foi publicado pela editora Celde, chamado Papéis Velhos, Histórias de Luz, trazem documentos, relatos e também artigos publicados na época nos jornais sobre a história do espiritismo no Rio de Janeiro. Então é um livro muito legal de se estudar, para quem gosta de história, e aí mostrava então a perseguição que a polícia ia até centros espíritas para fechá-los, porque a Igreja Católica acabava fazendo aquela acusação. Então a Igreja acusava de algum tipo de blasfêmia, algum tipo de violação dos seus dogmas, e aí então a polícia vinha e fechava. E foi aí que os centros de Umbanda começaram a utilizar a expressão centros espíritas por causa da perseguição que tinham. Traziam rituais e práticas da África, de origem africana naturalmente, indo completamente contrário ao pensamento religioso da época. Embora o Brasil fosse um país laico, ou seja, era um país que havia divisão clara entre governo e religião. Antes, na época do Império, né, a gente lembra que antes da proclamação da República, né, antes disso, a Igreja ela tinha voz dentro da autoridade do governo. Quando houve a proclamação da República, em 1889, e 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição do Brasil como República, nós temos um artigo dizendo que o Brasil era um país laico.
Então, a partir daquele momento, legalmente, a igreja não podia interferir nas decisões de governo. Dizer, por exemplo, o que o governo deveria fazer com as instituições religiosas que abriam, quem eram as pessoas que iam participar do governo, porque ele não pode, porque ele tem outra religião e coisa e tal. Mas a gente lembra que aquilo que vai para o papel demora muito tempo para poder ser instituído normalmente. Então, na década de 30, década de 40, embora legalmente a igreja não pudesse participar das decisões de governo, ela tinha uma influência muito grande, até porque os próprios governantes eram seguidores da igreja católica, eram devotos da igreja católica. Então, quer dizer, eu sou um governante, o meu governo não pode tomar decisão do governo, mas eu sou religioso e sofro a influência da igreja. E aí, então, os centros de umbandas começavam a ser perseguidos por causa das suas práticas, dos seus rituais, e consequentemente eram denunciados e eram fechados. E aí então passaram a se chamar então centros espíritas, porque os centros espíritas tinham autorização para o seu funcionamento. Então olha quanta coisa a gente tem para contar a respeito dessas situações. Artigo número 5, vamos lá. Para ser membro titular, a gente já viu sobre sócios livres, né? Para ser membro titular, é necessário ter sido sócio livre por pelo menos durante 1 ano, ter assistido a mais de metade das sessões e haver dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em relação ao espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e de sua vontade de agir em todas as circunstâncias no tocante aos seus colegas, segundo os princípios da caridade e da moral espírita. Os sócios livres que durante 6 meses tiverem assistido às sessões da sociedade poderão ser admitidos como membros titulares, se além disso cumprirem com assentimento com as demais condições. A demissão será proposta ex officio pela comissão com assentimento do associado, se for apoiada por 3 membros titulares. Em seguida será, se for o caso, submetido ao pronunciamento da sociedade em votação secreta, após um relatório verbal da comissão. Somente os membros titulares têm direito ao voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25, que a gente verá mais lá na frente. Então, olha só, para fazer parte da associação, né, tendo ali o voto deliberativo, de tomar decisões sobre datas de reuniões, quem vai entrar, quem vai sair, quais são os trabalhos que podem ser realizados, de que forma que esses trabalhos vão ser realizados. Então, somente os membros titulares, depois de passarem por essa avaliação mais detalhada. Artigo número 6. Isso nós estamos falando aqui sobre os fins da associação, da sociedade e a constituição da sociedade, né, do que ela é formada. Artigo 6. A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos sócios livres e dos membros titulares. Então nós teremos aqui uma quantidade limitada de pessoas para participar desse trabalho, porque do contrário, a gente lembra sempre que conforme uma associação vai crescendo, conforme o número de participantes, segundo o número de participantes, ela pode tomar um vulto bastante perigoso, bastante cuidadoso, bastante delicado, que pode prejudicar todo o trabalho. Então nós temos uma reunião que no máximo 30 pessoas podem participar. Mais do que isso, a gente já começa a perder o controle, já começa a criar uma certa desordem, né? Pode criar. Por isso Kardec, a gente lembra sempre que ele falava lá no capítulo anterior, no capítulo 29, que os grupos menores eram mais fáceis, mais eficazes de serem trabalhados. Hoje nós temos, a gente lembra, por exemplo, né, em palestras de Richard Simonetti, que ele coloca associações, né, ou no caso dos centros espíritas, que é o caso do centro espírita que ele participa, que tem mais de 100, mais de 200 membros, juntando dirigentes, palestrantes, médiums, professores, trabalhadores de um modo geral. Então nós temos ali todos aqueles que são inscritos, mas muito bem gerenciados e muito bem organizados, porque hoje nós temos um sistema de administração diferente do que tinha naquela época. Nós falamos de uma diferença de 1,5 século. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma diferença significativa.
Osmar colocou, né, na prática, o Brasil é um país politicamente influenciado pelas igrejas evangélicas, né, deputados e senadores eleitos por elas para representá-las. E também pela Igreja Católica, né, Osmar? A gente lembra que se você pegar, por exemplo, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a decisão que eles fazem, um documento que eles encaminham ao governo, tem peso, né, de opinião. Então a gente tem tanto uma como a outra acaba se influenciando. E no caso, por exemplo, de um centro espírita, é fundamental a gente ver, como Kardec colocou no início, que não é permitido nenhum tipo de debate com relação à economia, à política ou qualquer coisa que fuja aos princípios espíritas. Então, se por acaso eu me torno candidato, sou espírita, me torno um candidato a um cargo político e durante uma reunião pública eu fale sobre o meu interesse, eu violo diretamente um dos seus artigos. E hoje nós temos esses candidatos dessas igrejas que durante os seus cultos fazem as promoções. E com aquele argumento clássico, né? Vamos colocar Jesus lá no governo porque é Jesus que vai tomar conta. Exatamente, né? Jesus na política. Então é o que a gente acaba vendo, né? Essas brechas que se encontram nesses estatutos que nós temos hoje. Por isso, então, o Espiritismo, né, ou pelo menos a associação na época de Kardec, tinha muito cuidado. Se você quer ser, por seus próprios princípios, um membro, né, de um cargo público, como a gente já teve, né, aqui no Brasil, nós tivemos Bezerra de Menezes, que tinha um cargo público, nós tínhamos o Freitas Nobre, que também tinha um cargo público, Caibar Schutel, que também tinha um cargo público, né, no cargo legislativo. Eles eram, por princípios, né, por membros da sociedade, candidatos livres a esses cargos públicos, mas não misturavam aquilo que é espiritismo, né, as suas práticas espíritas, as suas instituições, com a função que eles ocupavam, diferentemente do que a gente tem hoje. Tanto que eles se candidatam hoje utilizando, por exemplo, os títulos que possuem, pastor não sei o quê, bispo não sei o quê. Né, e envolve política com religião, a gente já viu a bagunça que dá, não faz bem nenhuma coisa nem outra, pelo contrário. Né? Então, Kardec já colocava isso claro, que na associação não era permitido nenhum tipo de discussão a esse respeito. Então, falamos do artigo 6, a respeito da limitação do número de associados, né, de membros titulares e de sócios livres. Artigo 7. Os membros correspondentes, que é exatamente aquela terceira classe, que fazem esses membros que fazem parte dessa terceira classe, são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade, fornecendo-lhe documentos úteis para seus estudos. Podem ser nomeados com a apresentação apenas de um membro titulado. E isso é muito legal, né? Porque nós temos a atenção que Kardec dá de fazer com que pessoas distantes, mas que fazem um trabalho intenso dentro do movimento espírita, né, na sua divulgação, nos seus estudos e tudo mais, que possam participar da sociedade através da correspondência. Então nós vemos que Kardec coloca sempre nos seus livros, né, como por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Obras Póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas vezes ele cita o nome do médium e cita a cidade em que ele foi, em que a mensagem foi psicografada. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos lá, né, Espírito tal Bordeaux. Bordeaux é uma outra cidade, né, fora de Paris. Então nós temos ali várias cidades que são colocadas. E a gente pensa, onde Kardec conseguiu essas comunicações? De que forma que elas chegaram? Qual é exatamente ali a credibilidade que essas mensagens têm? Então não é simplesmente eu receber uma psicografia, coloco no correio e mando para ele. Hoje seria fácil, nós mandaríamos por e-mail. E só pelo fato de eu ter mandado, ele fala assim, olha que interessante, recebi essa comunicação, mas quem é essa pessoa? De onde ela é? Que tipo de trabalho ela faz? Então, na verdade, para que essa mensagem tivesse a credibilidade, tivesse ali uma função de auxiliar no desenvolvimento dos estudos, essa pessoa teria que estar credenciada na sociedade, que é exatamente ali essa condição de membros correspondentes que eram cadastrados, aceitos e analisados pela sociedade. Capítulo 2, da administração.
Vamos agora como é que funcionava. Vamos sempre colocando em mente assim, ó, o que vocês veem nas casas espíritas que vocês frequentam e como funcionava naquela época. A gente não está avaliando aqui se hoje é melhor ou pior do que aquela época. Como eu falei para vocês, as casas espíritas hoje tomaram uma direção que vai muito além apenas dos estudos. Né? Vai um trabalho de divulgação do espiritismo muito mais amplo do que se fazia naquela época. Né? Então, hoje nós temos as casas espíritas administradas de acordo, né, com suas ações e atuações na atualidade, enquanto que a sociedade tinha ali os seus propósitos naquela época. Então, na administração, artigo 8, a sociedade será administrada por um diretor-presidente assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Então, o diretor-presidente tomava ali as decisões iniciais. A gente vai ver de que forma que ele era colocado, né, nessa posição. Artigo 9. A diretoria se constituirá de presidente, vice-presidente, secretário-geral, 2 secretários assistentes e um tesoureiro. Poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões poderão ser presididas por um dos membros da comissão. Então, o mais interessante é que nas reuniões que eles faziam, o presidente que tomava as decisões. E hoje a gente vê que as instituições muitas vezes são tão grandes que a gente nem conhece quem é o presidente do Centro Espírita. E isso naturalmente não é uma crítica, é só para a gente constatar de que forma que as coisas, né, eram administradas e como elas são hoje. Artigo 10. O diretor-presidente deverá dedicar todas as suas atenções aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabe-lhe a direção geral e a superintendência da administração, bem como a conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por 3 anos e os demais membros da diretoria por 1 ano, sendo indefinidamente reelegíveis. Então, mais uma curiosidade aqui de como funcionava naquela época. E lembrando mais uma vez que esse aqui era o modelo que Kardec oferecia para as demais associações, para as demais sociedades que se fundavam na época, inclusive aqui do Brasil. Artigo 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de mais 5 titulares, escolhidos de preferência entre os que tenham prestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo ou revelado seu espírito benevolente e conciliador. Esses 5 membros são, como os da diretoria, nomeados por 1 ano e reelegíveis. A comissão é presidida de direito pelo diretor-presidente ou, na sua falta, pelo vice-presidente ou por aquele de seus membros designados para esse fim. A comissão é encarregada do exame prévio de todas as questões administrativas e outras ligadas à sociedade, do controle das receitas, só um instantinho, e despesas da sociedade e das contas do tesoureiro, de autorizar as despesas ordinárias e todas as medidas que julgar necessária. Deve ainda examinar as matérias de estudo propostas pelos diversos membros, formulá-las ela mesma, a seu turno, e fixar a ordem das sessões de acordo com o presidente. O presidente pode sempre se opor ao exame de certos assuntos e sua colocação na ordem do dia, salvo quando se recorrer à diretoria, que decidirá. A comissão se reúne regularmente antes da abertura das sessões para o exame dos assuntos em pauta e também em qualquer outro momento que julgar conveniente. Os membros da diretoria e comissão que estiverem ausentes durante 3 meses consecutivos, sem terem apresentado justificativa, serão considerados como tendo renunciado às suas funções e será providenciada a sua substituição. Então, hoje, se por acaso nós tivéssemos essa burocracia toda, com os tamanhos dos centros espíritas que nós vemos, os trabalhos seriam inviáveis, né? O presidente sempre estando presente, fazendo uma análise de qual é a ordem do dia e tudo mais, né? Porque hoje nós temos centros espíritas que têm programação diária. Ele começa às 8 horas da manhã e muitas vezes termina às 10 horas da noite, tendo palestras várias vezes ao dia, tendo os trabalhos desenvolvidos, os trabalhos assistenciais, os trabalhos de estudos, etc. e tal, né? Então, todos os que nós temos aqui, todos nós
que vemos hoje esse trabalho, então a pauta do dia, na verdade, é feita uma programação mensal. Quem são as pessoas escaladas, quem vão estar presentes naquele momento, qual é o propósito daquele trabalho e tudo mais. Então a gente viu que houve um desdobramento dos trabalhos e, consequentemente, a delegação de funções. Como a gente falou há pouco, nós temos algumas vezes presidentes que são bastante centralizadores. Então, nos centros espíritas, nós temos pessoas que querem desenvolver trabalhos de evangelização, de trabalhos de publicação de material, de gravação de palestra. Nós tivemos, inclusive, problemas, para vocês terem uma ideia, é que a Vaninha não está aqui com a gente hoje, amanhã ela está por aqui. Mas ela é um dos exemplos, ela e tantos outros, né, que quando começaram a frequentar o Pautalk, e percebendo que o CELD, que foi pioneiro na transmissão do Pautalk, né, na época o seu presidente, o Altivo Panfiro, tinha uma visão, né, que ia muito além das paredes do Centro Espírita, e combinando com o Hermes, com o nosso professor, e também com o Lirácio Alves, né, que é um outro amigo nosso daqui de São Paulo, conseguiram organizar, né, a estrutura do Centro Espírita, do Leon Denis, para transmitir as palestras aqui do Pautalk. Então o Hermes foi um dos pioneiros desse trabalho, né? A gente sempre vê o nick dele todo despretensioso, mas foi ele que começou, junto com o Leon Denis, a fazer essa transmissão. Então, no caso da Vaninha, que eu estava comentando, ela propôs ao Centro Espírita dela fazer a transmissão das palestras públicas aqui para o Pautalk. E de imediato foi recusado, porque eles viram que essa coisa de transmitir palestra pela internet não teria função nenhuma, não teria utilidade nenhuma, e simplesmente a recusaram. E quando ela propôs fazer um site para o Centro Espírita, houve a mesma recusa também. Porque o presidente, no caso, ou a presidente naquela época, tinha aquela visão de que internet não é coisa para Centro Espírita. Centro Espírita é somente aquilo que acontecia na palestra, era aquilo que acontecia no imóvel onde ele se encontrava, na sua sede e tudo mais, né? Então, vemos assim que essa resistência ainda é muito grande. O nosso amigo Reinaldo, né, que já se encontra no plano espiritual, fez a mesma coisa. Ele criou um espaço e oferecendo páginas de centros espíritas gratuitamente, era só você dar os dados que ele preenchia e publicava, e muitos centros espíritas não se interessavam em fazer isso. Porque os seus dirigentes, né, que tinham essa visão bastante limitada do que era, né, a expansão através do meio virtual, não viram utilidade nesse trabalho. Né? Como, por exemplo, Fraterna, né? Não apenas que o centro se esvaziasse ou que houvesse até mesmo um desvio dos seus propósitos. Eles mudaram completamente. Né? Pois é, aí vem o Caibar, e o Caibar não apenas fez, né, o Caibar ele fazia uma divulgação grande lá na cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo, pelas rádios, pelos jornais, então ele era realmente chamado de pioneiro da divulgação do Espiritismo, coisa que ele mesmo recusa, né, na sua última psicografia, conversando lá na nossa reunião do Espiritismo.net, ele fala assim, falam que eu sou pioneiro, mas eu fazia tanta coisa como qualquer outro. Né, e de fato era assim. A Miriam colocou, eu sempre acho que é medo daquilo que temos dificuldade de lidar, principalmente porque é um pessoal antigo também, né, Miriam? É aquele pessoal assim da velha guarda, digamos assim. Então, felizmente, nós temos pessoas da velha guarda que não tem esse problema, né, de conhecer o novo, de pensar diferente. Mas muita gente que começa a falar de internet começa a ficar com medo já. Né? A Luciana colocou, acredito que receio de esvaziar o centro físico. Também é uma ideia. Também são muitos argumentos que apresentam. Né? E, na verdade, o que a gente já observou é que a divulgação pelo meio virtual fez exatamente o caminho contrário. Muitas pessoas que ouviam pela internet voltavam aos centros espíritas exatamente porque acompanhavam o estudo, mas sentiam falta dos demais trabalhos. Né? O Flat lembrou, né, que o AA tem medo de quebrar o anonimato. Né? Até hoje, às vezes, temos as pérolas, é a mesma coisa também. São associações. Né? A Miriam, só um brotinho, né? Tá bom, Miriam. É congelado, né? Vamos lá, próximo. Artigo número 12. As decisões, sejam da sociedade ou da comissão, serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes e, em caso de empate, o voto do presidente decidirá. A comissão pode deliberar com a presença de 4 de seus membros. A votação secreta poderá ser feita se for pedida por 5 membros. Então aqui as decisões também de que forma que ela é tomada. Né? Mais uma vez, essas decisões envolvem novos membros, envolvem trabalhos, tarefas que são propostas, né? Análise do desenvolvimento do trabalho, aplicação dos recursos.
A gente lembra que depois de um certo tempo, primeiramente Kardec publicou a Revista Espírita com seus próprios recursos, depois a sociedade que começou então a patrocinar a publicação desses livros, né, da revista. Né? Então, nesse caso, a gente vê que essa decisão foi tomada por essa comissão. Artigo 13. Cada 3 meses, 6 membros escolhidos entre os titulares ou sócios livres são designados para cumprir as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e a boa realização das sessões, de verificar o direito de participação de qualquer pessoa estranha que se apresenta para assisti-las. Para esse fim, os membros designados se entenderão de maneira que um deles esteja presente no início das sessões. Ou seja, esses comissários nada mais são do que são ali os policiais da reunião, né? Então ele fica sempre presente, esses comissários sempre têm que estar presentes para fazer uma checagem de quem são as pessoas que estão ali participando. Hoje, nas reuniões públicas, nós temos alguns centros espíritas, trabalhadores que usam coletes e tudo mais, as pessoas chegam, são recebidas com sorrisos e tudo mais. Naquela época, esses comissários chegavam e perguntavam quem é você, o que você quer, o que você veio fazer aqui. Né? Então, muito diferente. Artigo número 14. E, mais uma vez aqui, sempre um presente na reunião. O ano social começa em 1º de abril. Foi exatamente a data da fundação. As designações para a diretoria e a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão em suas funções até essa época. Né? Então designaram esse ano social, ou seja, as eleições, no caso as posses, começam sempre no 1º de abril e não 1º de janeiro, né? Porque colocaram o ano social, né, como sendo 1º de abril por causa da fundação. Artigo 15. Para prover as despesas da sociedade, será cobrada uma cota anual de 24 francos dos titulares, 20 francos dos sócios livres. Os membros titulares pagarão também uma joia de 10 francos quando de sua admissão. A cota é paga integralmente para o ano em curso. Os membros admitidos no correr do ano só pagarão, nesse primeiro ano, os titulares que faltarem, compreendido o da administração. Quando marido e mulher forem como sócios livres ou titulares, só lhes será exigidas uma cota e meia para os dois. Cada 6 meses, a 1º de abril a 1º de outubro, o tesoureiro prestará contas à comissão do emprego e da situação dos fundos. As despesas correntes com aluguéis e outras obrigatórias, havendo sido pagas, se houver saldo para a sociedade, determinará o seu emprego. Né? Então, eu acredito que sim, André, porque a gente vê que são coisas simples aqui. Né? No papel acaba sendo meio complicado, mas na prática eu acredito que é tudo muito tranquilo. E é um detalhe interessante hoje, porque nós temos, por exemplo, na sociedade, essas cotas que são pagas para a manutenção dos trabalhos. E hoje nós temos sócios, né, centros espíritas que oferecem carnês para que os sócios participem, e nesse caso você não tem obrigação de ser associado, mas a partir do momento em que você se torna um associado, e aí então passa a cumprir com essa obrigatoriedade, para que possa ajudar na manutenção, como nós falamos. Né? Então a gente vê que assim como outras religiões também trazem essas cotas. Só que tem uma diferença muito grande, né? Porque muitas vezes as pessoas são iludidas que essa contribuição se reverterá como um benefício divino, né? Enquanto que no caso da sociedade é muito claro que é exatamente para a manutenção clara e direta dos compromissos sociais da instituição. E isso não tem nada a ver com os seus preceitos espirituais, com os seus preceitos religiosos. Né? Então, isso a gente vê que como era determinado na época. Então eles faziam um pagamento anual dessas cotas, né, e a partir dali fazer então a distribuição desses recursos conforme as necessidades. Artigo 16. Será conferido a todos os membros admitidos, sócios livres ou titulares, um cartão de associado com especificação do seu título. Esse cartão fica depositado com o tesoureiro, do qual o novo membro poderá retirá-lo pagando a sua cota de admissão. O novo membro não pode assistir às sessões antes de retirar o seu cartão.
A falta de retirada, 1 mês após a admissão, fará que ele seja considerado demissionário. Será igualmente considerado demissionário todo membro que não houver pago sua cota anual no primeiro mês de renovação do ano social, desde que não tenha atendido ao aviso enviado pelo tesoureiro. Então, questões financeiras também tratadas pela sociedade, e mais uma vez, só participavam das reuniões. Por isso que Kardec colocava, como a gente viu já, as psicografias que fluíam com muita naturalidade, as perguntas que eram feitas, as consultas. Como é que Kardec conseguia fazer isso? Através de um trabalho bem organizado, de um trabalho que tinha muitas restrições, para que nenhum curioso viesse trazer ali questões problemáticas. Então trazia orientação, convidava pessoas e tudo mais, mas aqueles que tinham participação ativa estavam devidamente cadastrados, aceitos, e registrados lá na sociedade. Capítulo 3, das sessões. Vamos ver como é que funcionavam as sessões, como eram as reuniões na sociedade. Artigo 17. As sessões da sociedade realizam-se às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação que for determinada. As sessões são particulares ou gerais e jamais serão públicas. Toda pessoa que fizer parte da sociedade e com qualquer título deve assinar em cada sessão a lista de presença. Hoje nós temos centros espíritas, já até falei para vocês sobre isso, de um livro que foi publicado falando sobre a comunicação dos espíritos pela Federação Espírita Catarinense. E esse livro trata exatamente dos fenômenos dos quais eles participavam nos trabalhos. Então a reunião era feita da seguinte forma. Havia então uma convocação dos membros da federação, isso na década de 30, década de 40, dos anos de 1900. E aí então eles participavam dessa reunião, faziam as evocações, observavam os fenômenos, faziam depois uma análise e tudo isso ficava depois registrado numa ata. No dia tal, na hora tal, estiveram presentes fulano de tal, Beltrano, etc. e tal, e presenciamos tal fenômeno. E eles fazem o registro detalhado daquilo que acontecia. E nesse livro, todas as atas, nós temos ali a parte dos comentários sobre os fenômenos, baseado no livro dos médiuns e tal, mas todas as reuniões que foram publicadas lá, os fenômenos que foram registrados, constavam em ata. Então aqui a gente tem o horário, começava às 8 horas, mas a gente não vê, por exemplo, aqui o término da reunião. Quando ela termina? E Kardec colocava, porque para participar de um fenômeno, você não pode apressar os espíritos. A reunião começa, os espíritos, em pleno acordo com a direção da instituição, trabalham, e quando acabar a reunião, então eles fazem o encerramento. Então aqui começa às 8 horas e não termina às 9 horas necessariamente. Hoje nós temos reuniões de desobsessão que começam às 8 horas e acaba às 9. 15 minutos de conversa, 10 minutos de hora de preces, de abertura e encerramento, e depois 20 minutos de desobsessão. Então é feito aquele toque de caixa, Próximo, acaba e pronto. Essa liberdade que Kardec permitia exatamente porque via a importância de dar essa abertura para as comunicações. Artigo 18. O silêncio e a concentração são rigorosamente exigidos durante as sessões e particularmente durante os estudos. Ninguém pode usar a palavra sem permissão do presidente. Todas as questões dirigidas aos espíritos são feitas por intermédio do presidente, que pode recusar-se a fazer-se de acordo com as circunstâncias. São rigorosamente proibidas todas as perguntas fúteis de interesse pessoal ou de simples curiosidade, ou feitas com aquelas que não tiverem um fim de utilidade geral, o ponto de vista dos estudos. São igualmente proibidas todas as discussões que se desviem do objetivo da causa. Então a gente viu aqui que as reuniões que aconteciam, elas tinham uma participação extremamente ativa dos espíritos. Daí então regulamentar quem vai fazer pergunta, quem não vai e tudo mais. Sim, Luciana, é interessante esse regulamento porque ele mostra uma dinâmica muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje é assim, são palestras, estudos. E as reuniões, quem vai perguntar o quê, quem vai participar? Não se tem.
Somente aqueles que são autorizados para participarem de reunião de desobsessão, reunião de comunicação e só, mas nunca reuniões de estudos com a participação dos espíritos. Então a gente vê que Kardec tinha um documento que regulamentava esse trabalho. Estudos feitos com a participação dos espíritos. E continua. Artigo 19. Todo membro tem direito de pedir que seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências durante a discussão ou que perturbem as sessões de qualquer maneira. Né? Então a gente vê assim que uma forma de chamar a atenção daqueles que provocam o tipo de tumulto. Então a gente pode imaginar assim, uma situação em que o espírito se manifesta, assina com um determinado nome conhecido, e aí então as pessoas que estão presentes acabam entrando em debate para ter certeza se é ou não. Nesse caso, podem então, né, chamar a atenção desse indivíduo para que mantenha a ordem. O Fletcher colocou na pergunta fútil, na pergunta feita fora de uma linguagem coloquial por um membro de significante importância social. Né? Na verdade, a pergunta fútil pode ser uma pergunta sem importância para o grupo. Né? Então a gente poderia assim colocar pessoas que não têm conhecimento do espiritismo, pessoas que não têm conhecimento dos propósitos e da finalidade dos estudos, se depara com um espírito, né, se manifestando através de uma reunião mediúnica, ele pode começar a fazer perguntas bobas, perguntas banais que não têm importância nenhuma para o grupo, mas que ele acha curioso, pelo menos. Chegar na reunião numa reunião, por exemplo, de estudos e perguntar: se escuta, espírito, o que você pensa do BBB, do Big Brother Brasil? Aí todo mundo para assim, vira para a pessoa que perguntou e fala: não acredito que você perguntou isso. Coisas do gênero. É daí para pior, né? Então temos assim várias situações que podem provocar esse tipo de constrangimento. Tá. O pedido, no caso de ordem, né? O pedido será posto a votos imediatamente e, uma vez aprovado, será inscrito na ata. 3 advertências no espaço de 1 ano acarretam a eliminação do membro, qualquer que seja o seu título. Então já alguém que começa a se tornar inconveniente para o grupo, 3 advertências, será então eliminado. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida sem ter sido submetida ao presidente ou à comissão, que podem aprovar ou não a sua leitura. Uma cópia de cada comunicação procedente de fora, cuja leitura foi autorizada, deve permanecer nos arquivos. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade. Os médiuns que a receberam podem tirar cópias. Fantástico isso, né? A gente vê assim os cuidados que eles tinham. De chegar, por exemplo, alguém envia uma mensagem, um deles recebe, e aí então acha interessante o conteúdo da mensagem, submete à apreciação, e aí então apresenta ela para análise, para o estudo. Foi o que ele falou das reuniões, no capítulo 29, quando ele disse assim que podem ser estudados na reunião as mensagens recebidas durante o trabalho ou reuniões que sejam trazidas de fora. Vocês se lembram disso, né? E aí então não é simplesmente alguém trouxe, o tio do vizinho da minha sobrinha recebeu isso daqui em casa e pediu para a gente ler aqui na sociedade. Não é bem assim que a gente faz. Né? É submetido ao critério da razão dos seus dirigentes, do presidente principalmente, para que isso se converta em algum tipo de benefício do grupo. E mais, todos os documentos que foram produzidos... Obrigado, Cindizinha. Todos os documentos que foram produzidos durante os trabalhos pertencem oficialmente à sociedade. Então, consequentemente, podem ser publicadas na Revista Espírita, como a gente viu. Kardec poderia utilizar nos livros que foram publicados, sem nenhum tipo de problema com um suposto direito autoral que o médium venha a alegar. Né? Então, o cuidado que eles tinham também com a documentação. Artigo 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade e se realizarão na primeira, na segunda e, se for possível, na 5ª sexta-feira de cada mês. A sociedade reserva para sessões particulares todas as questões concernentes à sua administração
bem como as matérias de estudos que reclamem maior tranquilidade e concentração, ou que ela julgue conveniente aprofundar antes de tratá-las na presença de pessoas estranhas. Tem o direito de assistir a sessões particulares, além dos membros titulares e dos sócios, os membros correspondentes de passagem por Paris e os médios que prestem o seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha será admitida às sessões particulares, salvo os casos excepcionais e com assentimento prévio do presidente. Então, qual a diferença de uma reunião para o grupo e de uma reunião particular? Nessa reunião particular, ela é muito mais restrita. No caso do público, a gente lembra, né, que nessa aqui é mais pública, temos ali os membros titulares, os sócios livres e também esses membros correspondentes. E no caso dessas reuniões, a gente pode imaginar que se tivermos uma reunião que tenha pelo menos 30 membros, nós teremos um médium, podemos imaginar ele sentado, né, à frente, como acontece nos centros espíritas, né, lá à frente no auditório, e as 20, 30 pessoas em volta dessa mesa, ouvindo silenciosamente, solicitando, né, respostas para perguntas que fizerem sobre determinados temas, porque não era, naquela época não era como acontece hoje, que o espírito vem, faz uma psicografia e vai embora. O espírito responde a uma questão e fica à disposição do grupo. E aí então eles podem fazer perguntas sobre o tema que ele apresentou. Então não era uma via de mão única, era uma via de duas mãos, em que havia uma interação, havia uma participação contínua do público, uma interação direta do público presente com os espíritos que estavam ali participando. Daí então que a facilidade que eles tinham de tirar tantas e tantas e tantas dúvidas. Pois é, mais ou menos assim, Fletcher. Assim começava então uma ata, né? E aqui também, né, no caso da pergunta de sessões particulares, né, são sessões particulares da sociedade, não são sessões particulares das pessoas que querem fazer perguntas sobre uma doença, perguntas sobre cura, perguntas sobre casamento, sobre dinheiro. É com relação às atividades da sociedade. E daí, então, nesse caso, o público, né, não tem por que estar presente, já que é um trabalho restrito. Artigo 22. As sessões gerais serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que podem assisti-las temporariamente, sem delas fazerem parte. Essa autorização pode ser suspensa quando ela julgar conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvintes sem ser apresentado ao presidente por um membro da sociedade que se torna fiador do seu interesse em não causar perturbação nem interrupção dos trabalhos. Né? Então isso aqui já tem aquele pequeno detalhe, né? Você que convidou, então você que cuida. Se por acaso trouxer algum problema, a responsabilidade é sua. Então, cuidado, né? Então, por que esse cuidado todo? Mais uma vez, porque naquela época havia exatamente aquelas pessoas que participavam de reuniões públicas para desafiar, como aconteceria hoje. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas que são estranhas à doutrina espírita, mas que têm vontade de conhecer, que ao presenciarem uma manifestação física, né, uma reunião de, por exemplo, de um espírito perturbado, alguma coisa, a pessoa começa a entrar em pânico, começa a se desesperar e causa aquele tumulto todo. Então, se ela não tiver equilíbrio suficiente para participar de uma reunião dessas, então ela acaba sendo impedida de participar. Se ainda existe hoje, sim existe, Fletcher, não é tão frequente assim, né, esse tipo de reunião com participação direta dos espíritos. Muito diferente do que acontece na grande maioria dos centros espíritas. Tá, então essas sociedades que tinha naquela época já quase não se encontra hoje. E quando tem alguma pergunta, quando tem alguma coisa, alguma reunião com essa participação dos espíritos, elas acabam ficando muito restritas à própria instituição. Eu me recordo de uma certa vez que eu participei de um tratamento, de reuniões de tratamento durante 2 anos no Centro Espírita aqui de São Paulo. E aí então era um trabalho de cura. Então o médium incorporava naturalmente ali o médico, havia os assistentes ali próxima. No auditório era em torno de 50, 80 pessoas, dependendo do movimento. E aí então o médico fazia
o tratamento com cada pessoa. Você pegava uma senha, era chamado, né, porque o médium nesse caso, ou o médico nesse caso, fazia atendimento meio que simultâneo, atendia uma pessoa do lado esquerdo, outra do lado direito, e assim ia fazendo esse revezamento, para que todo o atendimento fosse realizado. E ao final dos trabalhos, eu me recordo que certa vez eu fiquei até o final, né, aguardando os amigos que estavam ali presentes, eu me recordo que no final, todos os médiuns que participavam do trabalho se reuniam em torno daquele médico, e aí cada um começava a contar suas dificuldades, a analisar o trabalho e tudo mais. Né? Então a gente vê que algumas vezes as reuniões são feitas em determinado horário, quando acaba, acaba. Outras vezes acaba para o público, mas continua para os trabalhadores. E ali então são apresentadas questões restritas ao grupo. E outras vezes são feitas reuniões privadas, fechadas ao público, somente relacionadas com as atividades do trabalho. Né? Pois é, a organização é tão grande que acabaria ficando burocrática. Né? Esse era um problema. E continua para nós aqui. A sociedade só admite como ouvintes as pessoas que desejam tornarem-se membros ou que se interessem pelos trabalhos e já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreender o que se passa. Isso quer dizer o quê? Que curiosos não participam. Deve ser recusada a admissão de maneira absoluta a quem só estiver por motivo à curiosidade ou cujas opiniões forem hostis. Aquelas pessoas assim, né? Então me prova que eu quero ver, me leva para aquela reunião que eu quero ver se essa reunião é verdadeira mesmo. Então nem vai. Né? É interdita a palavra ao ouvinte, salvo em casos excepcionais, a critério do presidente. E aí a gente pode perceber que algumas vezes o indivíduo que está ali como ouvinte tem ali um conhecimento ou viveu uma experiência que está relacionada diretamente com o tema que foi apresentado. Então, nesse caso, ele pode fazer um comentário, e muitas vezes ele pode ser citado diretamente sobre aquilo que aconteceu. Então, uma análise cuidadosa para que o ouvinte não se torne, né, ou não queira se tornar, um protagonista do trabalho, já que ele é somente um convidado daquela reunião. Aquele que perturbar a ordem de qualquer maneira ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, pode ser convidado a se retirar. E, em todos os casos, será anotado o fato na lista de admissão, sendo-lhe impedida a entrada no futuro. Sem falar naquela estrelinha que fica no nome de quem convidou, né? A hora que ele convidar de novo, fala assim, ó, seu nome já tem uma estrelinha aqui, meu amigo. Vê só os convidados que você vai trazer aqui para o nosso trabalho. O número de ouvintes deverá limitar-se, lista negra, exatamente, personas não gratas, né? O número de ouvintes deverá limitar-se aos lugares disponíveis e os que possam assistir às sessões deverão inscrever-se previamente, fazendo mencionar a indicação de quem os recomendou. Olha só aí. Em consequência, todo pedido de entrada na sessão deverá ser feito vários dias antes ao presidente, único autorizado a conceder os cartões de admissão até o final da lista. Os cartões servem apenas para o dia indicado e para as pessoas designadas. Né? Nesse caso, hoje a gente tem crachazinhos, né? Visitante, médium e tudo mais. Não pode ser concedida admissão ao mesmo ouvinte para mais de 2 sessões, salvo com autorização do presidente e para os casos excepcionais. Porque a pessoa que participa uma vez, depois ela tem que tomar um rumo. Né? Ou você participa como um associado livre, e para isso vai ter que se inscrever e contribuir com o desenvolvimento do trabalho, ou então, né, vai com Deus e seja feliz. Então a pessoa que fala, posso participar de novo? Achei tão legal. Se achou legal, então vai para Disneylândia, não pode participar não. O que mais aqui? Deixa eu ver. Sim. O que mais aqui? Não serão limitadas as permissões concedidas pelo presidente. Os ouvintes não podem ser admitidos após a abertura da sessão. Ou seja, fechou a porta, acabou. Pois é, Fred. Capítulo 4 e último. Vamos aqui para o nosso encerramento agora. Disposições diversas. Todos os membros da sociedade lhe devem o seu concurso.
Em consequência, tem o dever de recolher no seu respectivo círculo de observações os casos antigos ou recentes que possam ter ligações com o Espiritismo e os comunicar. Ao mesmo tempo, deverão informar-se, quando possível, da notoriedade desses casos. Tem igualmente o dever de anotar todas as publicações que possam ter uma relação mais ou menos direta com o objetivo de seus trabalhos. Tivemos um caso, por exemplo, um caso que eu sempre cito para vocês aqui, que a gente pode imaginar, através agora dessas disposições diversas do regulamento, como é que ela pode ter acontecido. Porque ele fala assim que todos os membros devem colaborar com a participação do trabalho. Então tudo aquilo que você observar no local que você frequenta, na sua vizinhança, numa publicação, numa leitura de jornal, junta esse material e traz para poder ajudar na colaboração. Se você é um membro que está ali presente, você sempre está presente, mas você não colabora com nada, então você é um membro sem muita utilidade para a sociedade. Então a gente pode imaginar, por exemplo, algumas viagens que Kardec fez, ou algumas evocações que foram feitas, como, por exemplo, situações, entre aspas, sobrenaturais que aconteceram aos arredores de Paris, e de repente Kardec disse, né, foi anunciado no jornal tal, chegou ao nosso conhecimento tal coisa. Muitas vezes os membros dessa sociedade traziam esses casos e aí então eles faziam as evocações, convidavam as pessoas e tudo mais, ou iam até a casa. Nós tivemos o caso lá na Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno, o espírito de Castelnaudary. Castelnaudary era uma cidade na região sul da França, em que nós tivemos ali uma casa que era assombrada. Aí vocês se lembram, né, que o fantasma deu um tapa no rosto de uma pessoa que morava lá, que era o proprietário, cujo pai também morava lá e veio a desencarnar por causa da presença do espírito. E aí então, por causa desse tapa, Kardec comenta que foi feito então o exorcismo, foi feito ali qualquer coisa para poder expulsar o espírito, e depois Kardec fez a evocação desse espírito várias vezes na sociedade. E a gente pensa, como é que esse caso chegou até Kardec? Muitas vezes até mesmo através da participação desses membros. Livros, citações, conflitos, tudo isso eram os membros que ajudavam, né, todos eles que ficavam atentos ao que acontecia em volta a respeito do Espiritismo. 24. A sociedade fará a crítica das diversas obras publicadas sobre o Espiritismo, quando julgar conveniente. Para isso, encarregará um dos seus membros, sócio-livre ou titular, de emitir um parecer que será impresso, quando houver espaço, na Revista Espírita. Então, o interessante, né, pois é, Fletcher, era um caso muito dramático, né, que felizmente teve um final feliz. O que vale lembrar, considerar desse artigo 24, é que hoje nós temos centros espíritas que têm esses grupos. Então vamos supor que acaba de ser publicado um livro, um romance, e esse livro vai ser vendido na livraria do Centro Espírita, ou vai ser estudado. Então, olha, chegou esse livro aqui, o que você acha? Então eles pegam esse livro, designam pessoas que são membros dessa comissão, e ela vai ler e vai dar um parecer. Claro que é um trabalho difícil, né, porque a pessoa vai ter que ler o livro inteiro e depois falar se o livro é válido ou não. Mas nesse caso, essa pessoa já tem conhecimento doutrinário, tem a confiança da comissão. Então, os centros espíritas, como eu falei para vocês, utilizam também esse critério. Então você tem uma livraria, vamos vender esse livro na livraria somente se ele estiver de acordo com os princípios doutrinários. E quem vai fazer essa avaliação? Essa mesma comissão. E continua, capítulo 25. 25, tal. A sociedade instalará uma biblioteca especial, constituída por obras que forem oferecidas e das que ela adquirir. Os membros titulares poderão consultar na sede da sociedade essa biblioteca e os arquivos dos dias e horas fixados para esse fim. Hoje a gente tem os centros espíritas com suas bibliotecas, né, com suas livrarias. Então isso é um trabalho bem bacana. Livraria para quem quiser adquirir o livro naturalmente, cujos recursos se reverterão em benefício da instituição, ou a biblioteca em que as pessoas podem pegar, né, cumprindo ali os prazos e o regulamento de empréstimos. 26. A sociedade, estou acabando já, tá, pessoal? Só mais um instantinho. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode ser moralmente comprometida por publicações particulares feitas pelos seus membros,
determina que ninguém poderá usar em nenhum escrito o título de membro da sociedade sem estar autorizado para isso e sem haver doado a ela conhecimento prévio do texto. A comissão será encarregada de fazer um relatório a respeito. Se a sociedade considerar o escrito incompatível com seus princípios, o autor, após haver sido ouvido, será convidado a modificá-lo, ou renunciar à sua publicação, ou não publicá-lo com o título de membro da sociedade. Se não quiser submeter-se à decisão, poderá ser eliminado. Então, se eu escrevi um artigo num site qualquer, eu, por exemplo, sou um dos membros do Espiritismo.net. Então eu posso publicar um artigo num site qualquer, um site que é considerado espírita, espiritualista, e colocar lá embaixo, meu nome, André Luiz Rodrigues, membro do Espiritismo.net. Se esse documento não submeter, tá joia? Se esse texto não for submetido anteriormente à aprovação da direção do Espiritismo.net, eu posso sofrer sanções por isso. Principalmente porque esse texto, eu posso dar opiniões minhas que são incompatíveis com os princípios da sociedade, da associação. Lembrando que o Espiritismo.net é a Associação Espírita Caibaxútil. Então nós temos também uma regulamentação, um estatuto, temos toda essa documentação, e aí então seguimos esses mesmos princípios. Então eu só posso utilizar o nome da associação ou como membro da associação se eu tiver prévia autorização e esse documento estiver em ordem. A mesma coisa acontece também. Nós tivemos um caso que há um tempo foi divulgado na internet, daquele garoto, João Hélio, vocês se lembram, um garotinho, que tinha ali os seus 4 ou 5 anos de idade, não me recordo. E aí então, para quem não lembra desse caso, houve um assalto. Pois é, Leila, é muito interessante. Então, assim, houve um assalto e aí então os assaltantes levaram o carro e esse garoto foi arrastado durante alguns metros e veio a desencarnar de um modo bastante trágico. Pouco tempo depois surgiu uma publicação na internet como sendo a psicografia dele contando a sua história. E embaixo dizendo que quem recebeu essa comunicação foram os médiums, ou foi um médium, do Centro Espírita Leon Denis. Essa psicografia, ou essa mensagem, essa carta, essa publicação, chegou ao conhecimento da direção da casa e tiveram, no caso os dirigentes, tiveram que escrever uma carta dizendo exatamente que não tiveram participação e que aquela comunicação não foi originada na instituição, e publicaram isso no site. Então a gente vê que é muito fácil a gente utilizar nome de instituições conceituadas para fins particulares. E isso acaba denegrindo, denegrindo a imagem da instituição. Então, seja usando de um modo leviano, seja usando de boa intenção, mas cujo conteúdo da publicação não esteja de acordo com os princípios da instituição, nesse caso, então, naquela época, havia então essa punição, como também há hoje, na maioria das instituições. Continuamos. Pois é, muito flat, muito fácil você utilizar o Google para poder fazer divulgação. Qualquer escrito publicado por um membro da sociedade sob o anonimato, sem nenhuma indicação pela qual se possa reconhecer o autor, entra na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade se reserva o direito de fazer. Entretanto, sem querer impedir a livre manifestação das opiniões pessoais, a sociedade convida seus membros que tenham a intenção de fazer publicações dessa espécie a previamente lhe pedirem o parecer oficioso no interesse da ciência. Então aqui, a sociedade também participando, dando o seu aval nas opiniões pessoais. Artigo 27, só tem mais 3, pessoal. A sociedade, querendo manter no seu seio a unidade dos princípios e o espírito de benevolência recíproca, poderá eliminar todo membro que se transforme em causa de perturbação, ou que se manifestar em hostilidade aberta contra ela por meio de escritos comprometedores para a doutrina, de opiniões subversivas ou por um procedimento que ela não possa aprovar. A eliminação não será feita, entretanto, senão depois de uma advertência sem efeito e após ouvir o membro inculpado, se este quiser explicar-se. A decisão será tomada em escrutínio secreto,
por maioria de 3/4 dos membros presentes. Então, algumas vezes, algum insatisfeito, querendo dar um outro direcionamento para os trabalhos e tal, e publicamente começa a escrever coisa, né? Porque a sociedade tal coisa, não sei o que, publica num jornal, num texto qualquer, e ele é membro da sociedade. E como sendo membro, escreve alguma coisa contrária. Aí então, a sociedade faz uma advertência, ele pode se explicar, e nesse caso ser desculpado, ou então ser eliminado da sociedade. Capítulo 28. Todo membro que se retire voluntariamente no correr do ano não pode reclamar a devolução das diferenças de seu pagamento de cota. Essas diferenças serão reembolsadas no caso de eliminação feita pela sociedade, com relação ao pagamento. E o último 29. Este regulamento poderá ser modificado se necessário. As propostas de modificação só poderão ser feitas por intermédio do presidente, ao qual serão transmitidas, no caso de serem aceitas, pela comissão. A sociedade, sem modificar o seu regulamento nos pontos essenciais, pode adotar medidas complementares se achar convenientes. Aqui Herculano Pires faz um comentário. Herculano Pires é o tradutor dessa obra. Ele diz assim que este regulamento, como se vê, é um modelo de prudência, prescrevendo as medidas necessárias à preservação da sociedade, a primeira instituição espírita do mundo. Sem quebrar os princípios democráticos indispensáveis à verdadeira caracterização das entidades espíritas. Todas as suas prescrições objetivam, acima de tudo, a defesa do espiritismo, sem incorrer nas medidas personalistas, nas restrições do espírito de grupo ou de continuismo administrativo. Ainda hoje, por muito tempo, este regulamento pode servir de modelo e com muito proveito a elaboração dos estatutos de instituições doutrinárias realmente integradas aos princípios espíritas. E aqui a gente volta só na nota inicial. Kardec lembra aqui no início, né, nesse trechinho, dizendo o seguinte: embora este regulamento tenha resultado da experiência, ou seja, eles elaboraram baseado no dia a dia, né, aquilo que era bom, aquilo que ela não era, aquilo que não era, os problemas que tiveram e tal. Não o damos como modelo obrigatório, mas unicamente para facilitar às sociedades informação que poderão tomar por normas as disposições próprias. Não obstante já se apresente simplificada, a sua estrutura poderá ser ainda mais reduzida, mas de pequenos grupos particulares que só necessitam de estabelecer medidas de ordem interna, de preservação e de regularidade dos seus trabalhos. No caso de reuniões familiares, por exemplo, né, na minha casa eu tenho meu pequeno grupo, eu não preciso de presidente, tesoureiro, etc. e tal. Basta que a gente determine quem são os participantes, qual a condição para que eles possam participar. Em vez de eu ter um presidente, eu tenho um colegiado que faz uma votação. Se é possível uma colaboração financeira para manutenção, para compra de livros, de material, etc. e tal. Né, enfim, tudo aquilo que é necessário. Então cada grupo vai se organizar de acordo com o seu... de acordo com a sua estrutura, de acordo com os seus princípios, com os seus objetivos. Né? Então é fundamental. Compra de material escolar para os estudos, compra de material médico, no caso de cirurgias, e etc, etc, etc. Uniforme para os funcionários, material de limpeza, tudo isso acaba sendo colocado também em questão nessa parte de administração. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Então a gente viu aqui mais uma informação interessante a respeito do funcionamento da sociedade, até mesmo como sendo um elemento histórico, né, para os nossos estudos. E o próximo capítulo que a gente vai estudar são as dissertações espíritas, cartas que são psicografias que são extremamente valiosas para o nosso trabalho. E a gente começa então na partir da segunda-feira da semana que vem. Tá? Bom, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Lembrando que a nossa amiga Regina, né, se ela estiver ouvindo aqui, né, com os problemas do computador, faz aniversário hoje. Então, Regina, parabéns para você, um grande beijo.